bem-vindo ao meu canal. E eu tenho recebido algumas perguntas. Uma das questões que eu recebi foi como lidar com a opinião das pessoas. Essa pessoa que me perguntou falou sobre relacionamento dentro da igreja. E eu quero já responder para você de forma bem prática. A primeira coisa que você vai pensar quando você recebe uma crítica é quem é que está criticando, quem é a pessoa que está falando. Sabe por quê? Porque existem pessoas, e gente, não tem como fugir, a gente tem que reconhecer, existem pessoas que elas sempre vão reclamar, sempre vão falar mal de alguma coisa. Então essa pessoa, ela é difícil de ser agradada, ela é difícil de gostar de alguma coisa, ela tem dificuldades dentro dela que ela não resolveu. Como ela não consegue resolver, ela transfere isso para o outro. E se você recebeu uma crítica ou alguma coisa, alguma murmuração, alguma reclamação vinda de pessoas assim que já são reclamonas, já são murmuronas há muito tempo, a vida toda, você vai pensar, poxa, olha quem é que está reclamando. Eu não preciso ficar me machucando por causa disso. Eu não tenho que deixar que isso seja maior do que a minha alegria, meu prazer, maior do que até Deus que está em mim. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é quem é que está falando, gente. Porque sim, existem pessoas que parece que tem o ministério da reclamação. Então, se essa pessoa está falando de você, você já não tem que levar em consideração. Porque, olha a pessoa, ela tem moral, ela tem uma índole, ela tem uma vida com Deus, ela tem uma vida de bom caráter. Isso não vale só para a igreja não, vale para todo tipo de comunidade, escola, trabalho. Veja bem, no trabalho sempre vai ter o reclamão no trabalho. E esse reclamão vai reclamar de todo mundo, então você não tem que levar em consideração, porque ele vai falar de você, parece que é papel dele, tem que falar de você. E gente, você sabe que às vezes a crítica, ela não é ruim não. Faz 20 anos que eu trabalho com igrejas e nunca essas questões me deixaram doentes ou desanimadas, porque não é isso que eu levo em consideração, sabe? Eu levo sempre em consideração o fazer o melhor para as pessoas, da melhor maneira, e a melhor maneira nem sempre vai ser da minha maneira. E aí já vai no segundo ponto que eu quero colocar para você. Se você recebeu uma crítica, avalie se realmente isso daí não pode ser útil para o teu crescimento. É claro que se vier de uma pessoa que já é reclamona, sempre é uma coisa ruim que vai vir, que é para te desanimar. Mas ela vem de uma pessoa que é uma pessoa de bom caráter, que é uma pessoa que quer o bem do geral, da comunidade em geral, que é uma pessoa que tem sabedoria. Por que não analisar? Por que não ponderar isso daí? Ou vem de um companheiro ou de uma companheira sua, ou vem de um líder espiritual, por que não analisar isso daí? A gente tem sim que analisar, a gente tem sim que melhorar. Os nossos trabalhos não são sempre perfeitos, não. A gente, quando se acha muito perfeito, a gente se machuca por qualquer crítica. Mas quando a gente quer fazer o melhor para as pessoas, para um bem comum, para agradar a Deus, a gente não vai se machucar pelas críticas. Porque a gente está tudo bem, a gente melhorar, a gente tem que melhorar. E eu tô falando crítica, mas às vezes não é nem crítica. Às vezes é uma ideia, uma sugestão, às vezes é um aconselhamento, às vezes é alguma coisa que vai evoluir você e que vai abençoar o trabalho. Porque se eu acho que o trabalho é só meu, já caiu por terra. Deus nem vai receber. Porque o que Deus recebe é o que a gente faz para um bem comum e para a glória dele. Agora, se eu quero tudo da minha maneira, tudo tem que ser como eu quero, aí a sua obra vai ser madeira, vai ser palha e vai ser queimada no fogo e não vai durar a eternidade. Mas se eu faço um trabalho que é para agradar a Deus e para o bem das pessoas, deixando o meu ego de lado, aí essa obra vai ser ouro, vai durar para toda a eternidade, independente se eu recebo crítica ou não. Então esse é o segundo ponto. Se você recebeu alguma coisa, você ouviu alguma coisa que pode melhorar, por que não fazer? Vamos deixar o ego e o orgulho de lado, vamos acatar, vamos melhorar, vamos crescer no que precisa melhorar. Então a primeira questão, não dê atenção quando vem de murmuradores, de acusadores. E a segunda, dê atenção quando vem de pessoas de bom caráter, pessoas que querem melhorar, especialmente pessoas estudadas para investir na sua vida ou investir na comunidade, num trabalho, numa escola, na sua casa. A gente tem sim que ouvir as pessoas, certo? E não deixar que isso diminua a tua alegria, a tua fé. Porque, veja bem, não é contra você que estão falando, certo? Mas é para abençoar o trabalho. E muitas vezes a gente leva tudo pro lado pessoal. Se estão falando alguma coisa, nossa, já estão contra mim, já me odeiam, já não querem.
Não, gente, não tem nada a ver com você. Quando se trata de trabalho, das coisas de Deus, ou de qualquer outro trabalho, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com um bem comum. O nosso trabalho tem que ser para um bem comum, para abençoar as pessoas e não conforme a gente mesmo quer. Por quê? Porque a gente fica cega. A gente se cega no nosso próprio entendimento. O nosso coração, gente, ele é corrompido e o nosso coração é cego. Por isso que a gente tem que ir lá pedir sabedoria todos os dias para saber como agir em qualquer área da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, vida secular, vida cristã, não importa. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para um bem das pessoas. Claro, fazendo bem para as pessoas, vou fazer um bem para mim também. Então segura essas duas dicas. Primeiro, não ligue para murmuradores. E segundo, ouça sim, porque isso vai te dar crescimento e abençoar o seu trabalho. Envia para pessoas que também estão precisando dessa palavra. Foi bom para você? Por que deixar guardadinho só para você? Vamos passar adiante e deixa aqui seu comentário. O que você acha? Acrescente alguma coisa, uma experiência que você teve. Vamos abençoar as pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.